Vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao Leis pelo Mundo, hoje em parceria com Mães Mundo Afora, uma plataforma também super bacana, que tem brasileiros pelo mundo todo, e eu participo já há quase 3 anos, então hoje é a nossa contribuição mensal aqui. E para falar de um tema super interessante, que é o bullying. Preocupante, interessante, que a gente precisa conhecer para também tomar as devidas providências e ver como agir no caso concreto. Por isso, como convidado especial aqui conosco hoje, o professor Felipe Martarelli Fernandes, que tem justamente um livro, trouxe o livro aqui, ó, sobre bullying, e que veio explicar para todos nós mais sobre o tema. Seja bem-vindo, professor Felipe, obrigada mais uma vez por participar. Obrigado você, Raquel. Dizer que é um prazer estar contigo aqui sempre, viu? Parabéns pelo trabalho, parabéns pelos vídeos, pelos estudos. Num mundo que hoje em dia é tudo muito superficial, poder estudar, poder ter um canal de cultura bom, é um grande diferencial. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu empenho e a todos que participam desse projeto. Obrigada a você, né, por estar aqui de novo, por participar e colaborar com tanto conhecimento. Isso que é o melhor. Professor Felipe, vamos lá, vamos começar então, justamente pelo conceito, né? O que é bullying, né? Da onde surgiu, de onde veio essa palavra que a gente trouxe, né, do inglês para cá? Explica um pouquinho para gente. O Don Orwell, europeu, no final da década de 70, começo da década de 80, essa palavra não existia o conceito de bullying até então, né? Só que aconteceu na Noruega o suicídio de 3 garotos em uma universidade. 3 garotos cometeram suicídio e foram pesquisar o motivo pelo qual esses 3 garotos haviam se matado. E chegaram à conclusão que eles haviam cometido suicídio porque eles eram tratados pelo grupo de maneira inferior e habitual. Eles eram habitualmente tratados, habitualmente zombados e habitualmente agredidos. Com esse fato que repercutiu muito, o Don Orwell, ele escreveu um livro, que foi o primeiro livro que traz a expressão bullying. O nome do livro chama Bullying and the Whipping Boys, ou seja, os bullies e os garotos do chicote. É mais ou menos essa tradução literal que se dá. E a palavra bullying, ele surge como a ideia realmente de uma manada de búfalos, bois, touros, que vem correndo e essa manada passa por cima de um único indivíduo. A ideia do conceito da palavra bullying vem de bulls mesmo. Mas na ideia de uma manada. Na ideia de que um grupo superior em força ou um grupo superior em quantidade, muitas vezes, atropela de maneira avassaladora um único indivíduo. Então, olha que interessante o surgimento da etimologia da palavra bullying. Olha como que ela vem ao mundo a primeira vez, né? E faz muito sentido, né? Todo sentido. Porque a hora que a gente falar do conceito de bullying, você vai ver que a expressão analogia bullying, que seria tipo os búfalos, os touros, é exatamente um exemplo do que acontece no bullying, né? Só que com os seres humanos. Não, e Então, pensar que assim, um segue o outro, às vezes, sem saber o que está acontecendo, né? Porque a gente está falando de sim, o um efeito manada. animal, efeito manada. Exatamente. Então, a origem do bullying, a palavra etimológica bullying vem daí, né? E qual que é o conceito de bullying? O que significa o bullying em si? O bullying, ele é uma junção de pessoas ou um ou mais indivíduos mais fortes que de maneira habitual pegam
um outro sujeito mais fraco e habitualmente o provocam com violência física ou psicológica. Olha que interessante, no bullying, o grande problema do bullying é que a pessoa que sofre bullying, em regra, ou faz parte de uma minoria, ou essa pessoa que sofre bullying, ela tem uma hipossuficiência defensiva. O que é isso? Ela não consegue moralmente se defender. Às vezes não é nem por força física, é uma falta de defesa basicamente fomentada na sua capacidade até moral. Eu não quero agredir, eu tenho medo, eu não tenho essa violência que essas pessoas estão apresentando, eu não quero ser violento igual essas pessoas. Então ela não consegue se defender dessa manada que passa em cima dela. Então, o bullying, ele tem algumas características, né? A brincadeira, às vezes, não é considerada bullying. Você fazer uma piada sobre alguém em um determinado momento, isso não é bullying. Você brigar com alguém, isso não é bullying. O grande diferencial do bullying é a sua habitualidade. É a sua ele ser diário, praticamente, ou semanário. Ele ser aquela agressão habitual, focada sempre contra o mesmo indivíduo que não consegue se defender. Então, esse é o conceito racional do bullying que a gente tem hoje em dia, e é basicamente isso que eu defendo no meu livro, né? Eu pego esse conceito do Don Orwell, dou uma pequena atualizada, porque o conceito dele já é muito bom, né? Ele é um grande filósofo, um grande professor, e eu dou uma pequena atualizada aqui. No Brasil, eu acho que o meu livro é o segundo livro de bullying jurídico que fala disso no Brasil. Acho que só tinha um livro antes a respeito de bullying jurídico no Brasil, né? E aí eu tive que trabalhar bastante esse conceito de bullying, qual a ideia do bullying, né? E é basicamente isso. Ele é muito triste porque ele fomenta, ele traz uma psique da vítima de inferioridade. A vítima, além dela não ter como se defender, ela vai se sentindo cada vez mais inferior àqueles que os agridem. O Felipe, assim, a gente sabe que sempre existiu, né? Que isso não é algo novo. Mas quando surgiu, pelo menos a definição, o conceito e começar o combate ao bullying? De quando que é? Então, na Europa, nos Estados Unidos o bullying lá ele tem um viés mais físico. No Brasil ele tem um viés um pouco mais psicológico, o bullying, né? Tem essa pequena diferença, assim. Em ambos tem os dois, mas lá tem que ser um pouco mais violento na parte física, e no Brasil um pouco mais psicológico. Mas a ideia do bullying, ela começa a ser levada a sério depois dos anos 2000. Aqui no Brasil faz 10 anos. Eu tô falando lá na Europa. O Don Orwell começa na década de 80 a falar de bullying. Então, você repara, há 30 anos atrás, começa a surgir uma expressão vaga de um professor falando sobre isso. Mas toma força o combate ao bullying somente depois dos anos 2000, né? Eu acho que vem junto de uma mudança social muito grande, né? Se a gente pega no século passado, o bullying... algumas etnias, opções sexuais, nunca foram respeitadas no século passado. Isso vem mudando muito com a virada do milênio, né? Isso é uma grande mudança da virada do milênio, né? É uma grande alteração que se teve posteriormente na virada do milênio, propriamente dito. Ainda bem, né? Ainda bem. Porque era necessário, né? E o bullying, ele é combatido mesmo no Brasil uns 10 anos. Nós estamos em 2002, 2010 para frente, vai. 2010 começa Olha, eu escrevi o livro, meu livro ele é oriundo de uma pesquisa de mestrado, 2018, não, 2017 eu escrevi o livro, por aí. É o segundo livro jurídico do Brasil que fala sobre isso. Hoje em dia temos mais. Tem muito livro de psicologia que fala de bullying, né? Muito livro de autoajuda e tal. Mas de direito em si, ainda é muito pouco discutido isso. Né?
apesar dos casos extremos terem acontecido aqui também, né, Felipe? Porque aí a gente pensa, né, nos Estados Unidos, a tragédia de Columbine, que você trata no livro, eu li. Columbine foi um negócio terrível, né? Terrível ali, né? Tipo, eles... mas a gente tem que deixar uma coisa teve, né, clara. no Rio de Janeiro também. Mas a gente tem que deixar uma coisa clara, Raquel. Isso tem que ficar muito nítido o que eu vou falar agora. Muito claro. O bullying também não pode ser usado como desculpa para atos violentos. O bullying, ele infelizmente é um gatilho para pessoas que já têm uma predisposição para fazer atos violentos também. Então, o que acontece? O agressor era uma vítima que se vira agressor muitas vezes. Você pega tanto Columbine, você pega aqui em São Paulo, que teve também, no Rio de Janeiro que teve também, você já percebe que são pessoas com predisposição. O problema é que o bullying foi o gatilho disso. Quando a gente nada justifica, né? Isso, esse é o ponto. Quando a gente começa a entender que o bullying é o gatilho, a gente consegue tratar o bullying como um instituto. Porque se a gente coloca o bullying como algo razoável para se fazer a violência, a gente vai estar justificando aquela violência que também não é justificável, né? Não é porque alguém sofreu uma violência que ela tem que replicar essa violência. Isso acontece muito, por exemplo, com pais que agridem filhos que foram agredidos na infância deles, né? Então, a réplica e ficar replicando violência nunca é justificável, né? O que tem que ser tratado é a vítima do bullying. E, consequentemente, você vai evitar que outras violências aconteçam. Né? Eu vou alterar aqui um pouquinho, já que a gente começou a falar que a gente tem que pensar na vítima e tudo, né? E quem é o responsável, né, Felipe? Quando a gente fala assim, quem que deve combater, né? Ou quais, né? Porque acho que isso é mais importante, né? É tão complexo. Infelizmente, não é uma pílula ou uma forma ou uma norma editada que vai... É uma mudança social que vai mudar isso. E a mudança social se dá por todos. Mudança social não se dá por um determinado grupo. Ela pode começar por um determinado grupo. Ela pode ser incentivada por um determinado grupo. Mas a mudança social tem que ser feita por todos. No bullying não é diferente. No bullying, a família tem que trabalhar isso, a escola tem que trabalhar isso, a sociedade, o Estado tem que fazer campanha. Porque o bullying, aparentemente, para muitos é uma mera brincadeira. Não é. O bullying é algo reiterado que leva a uma consequência psíquica grave de quem sofreu. A pessoa que sofreu bullying, ela vai desenvolver transtornos para o resto da vida que precisam, geralmente, de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Ela tem um ar de inferioridade, de ausência, de falta, que ela vai carregar por muito tempo em decorrência dessa violência que ela sofreu. Então, todos devem atuar de maneira razoável nisso. O bullying... Eu lembro, sabe, quando eu estudava, eu fiz uma matéria no mestrado que era Direito Educacional. E eu nunca vou esquecer, você cita, né, a professora Maria Garcia no livro, era ela, né, quem dava... Maria Garcia, ela é maravilhosa, ela teve na minha banca de mestrado, a professora Maria Garcia. Bom, então, e ela falava, né, esse era um crédito com ela, ela falava assim, qualquer problema de educação sempre tem que envolver família, sociedade, Estado, não adianta, você não consegue resolver um problema se você não tiver todo mundo trabalhando junto. A Maria Garcia é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Então, assim, ela tem toda a razão nisso que ela está falando. A necessidade do combate é conjunto, porque se uma dessas vertentes não funcionar, a efetividade é muito menor. A efetividade é muito menor. Essa palestra, essa conversa que nós estamos tendo aqui, Raquel, é um meio das pessoas que sofrem bullying ou que têm uma curiosidade a respeito de entenderem um pouco melhor o que elas estão passando. Ela é uma maneira dela olhar e falar, poxa, eu não estou sozinha nisso, eu não estou sozinho nisso. Eu tenho outras pessoas que passam por isso e isso tem um motivo sociológico. Eu estou sendo vítima, vamos tratar disso. Então, esse debate é um debate fundamental. É um debate necessário. É um debate que tem que ter, e não tem que ficar, né? É até engraçado, né? Porque a gente fala assim, não, mas
O bullying se dá em determinado tipo de escola, Não, não. Não. Eu estudei em colégio de freira durante 15 anos. Colégio tinha bullying. Eu vi em colégio público, eu vi em colégio... Você pega desde o colégio mais fraco até o Dante Alighieri, você vai ver que tem bullying em todos. E não só no Brasil, né, Felipe? Então, porque como, né, Isso, eu tenho filhos e no exterior, então eu lembro, eu participava do conselho, eles estudavam em escola pública nos Estados Unidos, a última, né, escola, e o combate ao bullying ali tinha uma comissão, tudo, e aí eu comecei a participar porque me interessava, né, eu queria entender como lá eles faziam isso. Uhum. E aí, olha só como são as minorias, como você falou. Então, eu morava numa região que tinham muitos, mas muitos estrangeiros, né, muitos imigrantes, ou mexicanos ou orientais. E essas eram as vítimas, né, então principalmente os latinos, aí a gente fala mexicano, mas os latinos, né, eles tinham na verdade, era nesse grupo que a escola trabalhava, porque eram quem mais sofria, né, Sim. era bem pontual. Bom, e aqui a gente vê com certeza escola particular, pública, em todo lugar. Uhum. O bullying ele é inerente a qualquer parte, né? E tem mais uma parte do conceito dessa ideia de bullying que a gente está falando, é que para mim, isso eu escrevi pelo menos, não li em lugar nenhum, mas eu escrevi pelo menos a ideia de que bullying, o conceito de bullying é na escola mesmo. Eu acho que todos as demais, quando você está no emprego e tal, a gente já tem outros conceitos do direito trabalhista que tratam disso, né? E basicamente você vai ter um assédio moral, essas coisas, né? E eu acho que a expressão bullying ela tem que ser tratada para ensino, sabe por quê? Porque é um momento especial da pessoa. Quando ela está na escola, Desenvolvimento, né. é um momento especial, um momento de aprendizado psíquico, educacional, um momento de aprendizado de vida, que é diferente de você estar em outro lugar. Então, a ideia do bullying, ela tem que ser combatida na escola, porque a escola é uma formação de personalidade também, né? Então, querendo ou não, você tem que entender quão grave é você fazer bullying com uma pessoa que ela não está só formando o aspecto intelectual dela, mas ela está formando o aspecto psíquico dela também. Né? Certeza. É uma... E assim, é uma grande parte da vida, né, que a gente passa na escola, é Isso. uma grande parte do dia, né, então tem tudo isso. Felipe, e quais direitos são violados, né, quando Nossa. ocorre um bullying, né? Nossa. Quais? Quantos? Vamos lá. Quantos, né? Se é que dá para enumerar, né? Eu acho que nem Numerar eu acredito que não dê, mas dá para a gente exemplificar. classificá-los. Dá para a gente trazer o grande conceito do direito, repartir e falar, ó, são esses os direitos, né? Pelo menos as. Primeiramente, os direitos afrontados pelo bullying são os direitos da personalidade. Artigo 11 ou 21 do Código Civil, no Código Brasileiro, né? Os direitos da personalidade são frontalmente atingidos pelo bullying. O direito ao nome, o direito à honra, o direito às partes do corpo, o direito à dignidade, o direito à liberdade. E, consequentemente, os direitos fundamentais são também afrontados. Né? A grande diferença do direito fundamental e direito humano é que o direito fundamental ele é o direito humano positivado numa carta. Né? Então, o direito humano é aquele direito universal, cosmopolita, é aquele direito total. Quando a gente positiva esse direito humano em uma carta, ele vira direito fundamental. Então, consequentemente, quando eu falo que o bullying afronta os direitos da personalidade e direitos fundamentais, ele está afrontando os direitos humanos. Então, a ideia do bullying é que ele se associa à tortura. O bullying ele se associa à tortura, porque a tortura nada mais é do que um sofrimento, colocar alguém em sofrimento de maneira reiterada, com a ideia de fazê-lo sofrer. No bullying não há um sofrimento não estou justificando, mas por uma justificativa em que a pessoa que está cometendo aquilo ache razoável. Por exemplo,
Eu vou te bater porque você bateu no meu filho, porque bateu na minha esposa, porque você me roubou. A pessoa, ela está cometendo a violência pelo prazer de cometer a violência. Pelo prazer de menosprezar aquele que é diferente dele. Né? A diferença entre as pessoas, a diferença é algo que a escola e a sociedade têm que falar. Porque quando você nasce, aqueles que são iguais, você tem um certo costume familiar. Quando você começa a ter contato na sociedade com pessoas que são diferentes, você tem que já saber pela família e pela escola que são diferentes, mas são iguais. Eles são diferentes em alguma cor, em algum lugar de nascimento, de alguma classe social, mas eles são tão seres humanos quanto você. Quando morreu, é tudo carbono, vai tudo para a mesma caixa. Não é isso? Vira tudo pó, é tudo estrela, né? Então, não tem, né? Só que aí tem um lado psicológico, né? Às vezes a pessoa faz bullying por medo, às vezes ela faz bullying por falta, às vezes a pessoa faz bullying para se sentir superior. Às vezes a pessoa faz bullying. Por desconhecimento, por falta, né? Falta de conhecimento. Ou às vezes, pior ainda, o que acontece muito, que eu vi na minha pesquisa, é o bullying ser feito por crianças e adolescentes que trazem uma violência muito grave de casa. Né? Aprende-se a violência em casa e replica isso geralmente numa escola, numa faculdade, né? Então tem que tomar muito cuidado. A violência familiar, ela é uma das causadoras do bullying. Ela é, porque a criança que pratica o bullying, ela precisa muitas vezes extravasar aquela violência que ela sofre, extravasa da maneira errada, fazendo violência com outras pessoas. Infelizmente, né? Então, repara a quantidade de direitos que são afrontados quando a gente fala de bullying. É muita coisa. Se a gente pegar a Constituição, cada capítulo da Constituição, do Código Civil que a gente for ler, você vai ver que o bullying afrontou. Acho que tirando direitos reais, né? Tirando direitos reais ali e contrato, tudo ali, né? Tipo, então, é muito grave o bullying. E ainda não é levado tão a sério como deveria, hein? E ainda... Apesar de já ter melhorado, né? Porque hoje, pelo menos, todo mundo conhece, sabe. Muito. E uma das maneiras que a gente até falou numa outra conversa que nós tivemos, Raquel, eu acho que as escolas deveriam ter instrumentos de compliance para falar sobre bullying também. Eu acho que o compliance seria um ótimo instrumento de ajuda, né? E ter grupos, como você falou que tinha nos Estados Unidos, né? Ter grupos para poder verificar essa... Monitorar mesmo, né? Monitorar, ver como... É uma necessidade, né? Você tem que estar ali junto com os alunos, com as classes, um trabalho. Por isso, né, a responsabilidade tão grande das escolas, né? Dos estabelecimentos de ensino, que é o que você defende. Então, qual a responsabilidade da escola sobre isso? Aí que tá. É algo que não é muito pacificado, mas eu defendo o seguinte. Eu defendo que a responsabilidade da escola, ela é inerente em razão da função da escola. É uma responsabilidade objetiva. Ela tem que responder pelo bullying quando? Quando ela toma conhecimento do bullying e não pratica nenhum ato contra aquilo. Só que tomar conhecimento não é assim, fechei meus olhos e não estou vendo. Uhum. É assim, no primeiro indício de bullying, se nada for feito, se não houver um compliance, se não houver um grupo, se não houver uma movimentação de combate, ou, no compliance, como a gente fala, colocar um pré-instrumento de combate ao bullying, que se tem anteriormente, ao meu ver, a escola responde. Por que acontece? Aqui a gente fala de responsabilidade, é muito tênue a gente falar dessa responsabilidade, porque assim, o Código Civil ele fala de responsabilidade de terceiros, nesse caso, existe a responsabilidade subjetiva do agressor, existe a responsabilidade dos pais do agressor, né? Eu entendo que essas responsabilidades não tem, né? O menor que cometeu a infração, o pai,
ambos vão responder. Se o menor não tiver patrimônio, o pai vai responder com o patrimônio dele, os pais vão pagar. Isso eu estou falando de uma indenização, tá? De uma indenização... Responsabilidade civil, né? Responsabilidade civil subjetiva, nesse caso, e uma responsabilidade de terceiro dos pais. Mas a escola, ela tem uma responsabilidade objetiva pela finalidade, pela função social da escola. Ela tem a obrigação de preservar o aluno em face de violências que afrontam a sua personalidade. A escola, ao meu ver, responde, eu defendo ainda solidariamente. Tem quem fala, eu vou julgar só subsidiariamente. Mas aqui é algo discutível, que ainda vai levar, acho que um tempo para se consolidar, tal, mas para mim, a responsabilidade da escola é solidária. Ela responde junto com o agressor e os pais do agressor, se ela for omissa em qualquer momento em que houver um prejuízo ou que houver efetivamente um bullying em face de algum aluno nas suas dependências ou em razão da escola. Então, porque hoje, né, a gente tem que pensar nos grupos de WhatsApp, na internet e em tudo o que acontece fora da escola. Eu sou expansível, eu acho que em razão da escola também. Por quê? Num grupo de sala de escola que a criança ou adolescente é humilhado todos os dias, acorda com piadinha, vai dormir com piadinha, passa a tarde sendo xingado, fica o dia inteiro fazendo o meme dele. Em razão da escola, e a escola não toma providência, ao me ver, essa responsabilidade objetiva é da escola. Pela função social da escola, ela responde por isso, se ela não tomar providências. Que providência ela pode tomar? Chama o aluno que está fazendo bullying, os alunos adverte. Continua o bullying, suspende. Continua o bullying, expulsa da escola. Acabou. Uhum. Né? A certeza da pena é mais eficaz do que a quantidade da pena. Se você falar para o aluno, olha, se você fizer isso, você vai tomar uma advertência. Se tomar, dificilmente ele vai ser suspenso. Se você falar para ele, você vai ser suspenso, e ele for suspenso, dificilmente ele vai ser expulso. Porque ele sabe da eficácia da pena. Agora, se a escola começar com aquela coisinha, não, deixa dessa vez, a próxima vai ter advertência. Na próxima, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Né? Então a escola tem que ter um pulso firme em combate ao bullying, sim. Sob pena dela responder. E até no mercado, escolas e faculdades que têm grandes índices de bullying, atualmente as privadas, isso vai reverter no mercado na hora de você colocar um filho. Na escolha, em tudo. Uhum. Na credibilidade da instituição, em tudo. Exato. Então, é algo que a gente tem que realmente combater, né? Realmente lutar. Levar muito a sério, né? É uma questão, assim, muito especial, muito importante. Felipe, tem mais uma coisinha só que eu queria que a gente comentasse aqui, porque a OMS trata, né, bullying como uma questão de saúde pública também. Sim, sim. Por que é? Por que é? Porque o bullying, ele acarreta um prejuízo psíquico maior que físico. É lógico que a pessoa pode se machucar e levar sequela pro resto da vida de uma brincadeira ou de um bullying. A pessoa é jogada de um lugar, ela apanha, quebra um braço, fica com uma cicatriz, é lógico. Mas a cicatriz psíquica que ela carrega é muito grave. A maioria dos casos que eu estudei sobre bullying precisaram de acompanhamento psicológico psiquiátrico. Precisaram de... São pessoas que muitas vezes se tornam introspectivas. Pessoas que se fecham, pessoas que ficam com traumas, literalmente. Então, tratar a consequência do bullying como uma doença, e ao meu ver, é fundamental. Tem que ser tratado como uma doença. É a mesma coisa agora que o burnout, né? O burnout foi considerado uma doença, já era acontecido, né? Há mais tempo. É a mesma coisa, o bullying é porque a doença que não aparece, geralmente as pessoas acham que é frescura. Sim, eles gostam de ver o sangue, né? Você está sangrando, tá doente. Você está fazendo uma quimioterapia, tá doente. Você está com o braço engessado, você está doente.
Mas você tá na cama chorando o dia inteiro sem conseguir levantar, você tá com frescura. Você tá sofrendo uma violência na escola todo dia que você chega chorando todo dia da escola, você tá com frescura. Então, esse tipo de violência do bullying, ele tem que ser tratado como uma doença, porque ele é uma doença. Né? Ele causa doenças psicológicas na pessoa. Com certeza. Então, isso, ao meu ver, é fundamental, né? E só me estendendo um pouquinho aqui, perdão, Raquel. Você pega, por exemplo, ainda mais hoje nas mídias, né? O bullying pessoal, ele pode ser mais físico. Mas o bullying virtual, ele pode ser perpétuo. É aquela coisa, caiu na web, Sim, foi nunca parar na mais. Índia, foi parar no Cazaquistão, foi parar... Já era. Sempre que alguém procurar, vai achar aquilo. Então, é algo a ser combatido, é algo a ser Tem levado a uma uma... campanha de algum país, agora eu me esqueci de onde, que é super interessante, porque eles fazem num contexto mais lúdico, assim, para chegar, né, para atingir os objetivos, e a criança que está sofrendo chega na casa do agressor, né, da pessoa que comete o bullying, e conta para o pai dela, fala assim: "Olha, todos os dias na internet me chamam disso, sua filha está me chamando disso, 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 e o que que você vai fazer, né, para combater?", assim. E aí chama a família para participar. Mas claro, né, que a vítima é muito difícil chegar nesse, Ah, não. não Mas seria conseguir se maravilhoso, manifestar. sim, né? O É, problema é que se a vítima conseguisse fazer isso, provavelmente ela não sofreria bullying. A vítima do é. bullying, ela tá fragilizada. Ela é uma pessoa que precisa de uma mão estendida, ela precisa de um abraço, ela precisa de palavras positivas, ela precisa de autoconfiança, né? Então, são pessoas que precisam de ajuda, porque não estão conseguindo sair daquela violência sozinhos. Não estão conseguindo sair daquela violência. Complicado. Excelente, Felipe. É, chegamos aqui no nosso combinado, não vou tomar muito Nossa, seu. como passa rápido, né? Como... Então, é porque o tema é muito interessante e É, conversar né? com você sempre rende muito. Nossa, já Vou, tem mais tanta uma coisa. vez, Ah, obrigado aí pela... vou deixar depois anotado o livro direitinho na descrição do vídeo. Uhum. Quem quiser deixar perguntas, conversar com a gente, é sempre muito bom. O professor Felipe também está sempre Claro. na Quiser me seguir, internet. posso passar meu Instagram? Posso... Claro, claro, É pode passar. arroba professor Felipe Martarelli. Pode entrar lá, pode conversar, tamo junto. E Raquel, Vou deixar sempre na dizer que é um descrição prazer também. participar com você desses debates, dessas conversas. Conte comigo sempre que você precisar, tá? Leis Obrigada, pelo pode mundo, deixar. sou fã do seu trabalho e estamos juntos sempre com uma conversa, porque eu acho que isso ajuda demais, tá? Pode contar sempre comigo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, viu, Raquel? Eu que agradeço, aqui em nome do Leis pelo Mundo e também do Mães Mundo Afora, Felipe, Isso. porque hoje estamos todas aqui juntas. Sim, sim. Até a próxima. Um beijo a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima.